Boa noite para você de casa. O NTV News está chegando. Vereador consegue liminar na justiça que permite a recomposição salarial. O aumento na judicialização para conseguir medicamentos e procedimentos médicos em Patos de Minas. Ocorrências de incêndio sofrem redução em Patos de Minas. Abandono de antiga sede do Corpo de Bombeiros provoca transtornos. E título no celular facilita, mas aparelho não pode entrar na cabine de votação. Como estão os processos dos vereadores cassados pela Câmara? Futebol. Atacante Celeste projeta foco em jogos sem euforia para o acesso à Série A. Goleiro do Galo analisa confronto no Brasileirão e acredita na retomada confiança. Mamoré treina forte para a partida que vale a liderança no Grupo C da 2ª Divisão. Os riscos da influência da internet sobre o comportamento das crianças. Idosa com marido acamado pede ajuda para se manter. SAMU salva recém-nascido de engasgo. E socorristas fazem parto em unidade móvel. A edição dessa sexta-feira do NTV News já está no ar. A gente começa falando da quantidade de incêndios em Patos de Minas e região, que apresentou redução em comparação a 2021. O Corpo de Bombeiros vem realizando patrulhas preventivas. Na região, os números também caíram. Em todo o ano passado, o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas recebeu 1.030 chamados para debelar incêndios nas 12 cidades que atende. De janeiro até agosto de 2022, foram 620. A expectativa é que o quantitativo esse ano seja bem menor que em 2021, mas a atenção é a mesma. O Bombeiros ele tem atuado muito intensamente na fase de prevenção e preparação. Nós separamos nossa atuação, emprego operacional, as fases de prevenção, preparação, mitigação, resposta. E nos meses de maio, junho e julho, nós desenvolvemos a campanha Alerta Verde para conscientizar os cidadãos sobre o uso do fogo, principalmente a limpeza de lote vago. Infelizmente, a gente já percebe que existe essa prática. Na fase agora mais crítica de agosto e setembro, nós remanejamos militares do setor administrativo para o serviço emergencial. Então a gente aumenta equipes nesse período justamente para dar uma resposta melhor para o cidadão. Há alguns dias, por exemplo, os militares tiveram que se desdobrar para controlar o fogo que chegava próximo às casas do bairro Ipanema. Foram 11,5 hectares destruídos pelo fogo. 99% aí a gente costuma dizer que são incêndios causados pela ação humana. Realmente é a pessoa, ou por dolo, uma ação de incendiarismo, vai lá deliberadamente coloca fogo, ou uma pessoa às vezes num descuido, coloca fogo numa parte do lixo ali no quintal e o vento vem e leva a fagulha. Então às vezes é por dolo mesmo, às vezes é por um descuido. As causas espontâneas são muito raras, então a gente reforça justamente a conduta da população. A maioria dos chamados ao Corpo de Bombeiros ocorre entre meio-dia e 4 da tarde, período que a umidade relativa do ar está ainda mais baixa e tem chegado a 20%. São repetidos os alertas do IMET sobre os perigos à saúde e ao favorecimento de ocorrências de incêndios. Os militares têm feito rondas preventivas para a identificação de focos para evitar que o fogo se alastre. Além disso, existe um agravante no mês de agosto, que são os ventos. Então, quando a gente tem baixa umidade e ventos muito fortes, qualquer fagulha ela é transportada para áreas mais distantes e iniciar um novo incêndio. Então, por isso que a gente reforça a importância da população não usar fogo para limpeza nesse período, porque é o período de muita incidência de incêndios realmente. A maioria dos incêndios registrados esse ano em Patos de Minas foram em lotes vagos. Há quem insista em limpar os terrenos com fogo e até é ateado por desavisados. Entretanto, a prática é considerada crime. Nosso desafio e até a estratégia nossa é reduzir os incêndios de lote vagos. Normalmente no estado, nossa região também segue essa característica, cerca de 40% a 50% dos incêndios que são atendidos são de lote vago, ou seja, perfeitamente evitável, Uma edificação que já foi sede do Corpo de Bombeiros em Patos de Minas está abandonada. Moradores reclamam que o local virou ponto de usuários de drogas e de prostituição. Nós viemos por várias vezes aqui na rua Joaquim das Chagas, no bairro Lagoa Grande, em Patos de Minas. Esse local que você acompanha nas imagens foi tema de reportagem por diversas vezes na tela da NTV.
Nós mostramos inclusive a reclamação de moradores que falaram sobre o descaso, a obra do governo do estado abandonada, que antes pertencia ao Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, mas com a abertura da nova sede, esse local ficou totalmente abandonado. Inclusive, os moradores contaram para a nossa reportagem que usuários de droga entram aqui, praticam sexo, usam drogas, inclusive uma moradora que não quis gravar a entrevista me disse nesta manhã que ela já teve a casa furtada. A mãe dela já teve a casa invadida por criminosos que levaram panelas, levaram objetos, fez o limpa na casa. E a casa dela fica fundo aqui a essa antiga sede do Corpo de Bombeiros. E dá para ver que o local já está fechado há muito tempo por causa desse portão aqui, ó. O portão foi até soldado, Não dá nem para abrir. Mas mesmo assim não inibe a ação dos criminosos, que acabam pulando essa cerca aqui, entrando no local e promovendo baderna. Diante de várias reclamações, inclusive os moradores procuraram os vereadores de Patos de Minas para reclamar, para buscar ajuda. E eles disseram que o imóvel pertence ao governo do estado. A nossa equipe de jornalismo entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, que emitiu uma nota informando o que vai acontecer aqui. Ela diz o seguinte, no momento, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Sejusp, desenvolve o projeto para levantamento de necessidades e recursos que viabilizem a realização de reformas no imóvel, que será a sede da Diretoria Regional da Polícia Penal da 10ª Região, RISP. No momento oportuno, verificaremos a possibilidade de disponibilizar uma fonte, ou seja, alguém para falar com a nossa reportagem sobre o que vai ser feito aqui, ou seja, vai ser realizada uma reforma e ampliado para ser construído a sede da Polícia Penal da região aqui de Patos de Minas. Agora vamos acompanhar os novos desdobramentos a respeito dessa obra aqui no bairro Lagoa Grande, que tem tirado o sono de muitos moradores por causa do vandalismo e os usuários de droga que acabam entrando aqui no local. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Depois do intervalo aqui no News, e-título no celular facilita, mas aparelho não pode entrar na cabine de votação. Como estão os processos dos vereadores cassados pela Câmara em Patos de Minas? As próximas eleições vão definir o nosso parlamento pelos próximos 4 anos. Deputados estaduais, distritais e federais serão eleitos segundo o quociente eleitoral. Mas você sabe o que é isso? Confira aí. No Brasil, existem 2 tipos de eleições. A majoritária, que define o presidente, os senadores e governadores pela maior quantidade de votos recebidos pelo candidato, e a proporcional, responsável pela escolha dos deputados federais, estaduais e distritais. É aqui que entra a matemática do pleito com os quocientes eleitoral e partidário. Você sabe como essas equações interferem no processo eleitoral? Você sabe o que é quociente eleitoral e partidário? Não, não sei. Na hora que você vai votar para deputado estadual e federal, você sabia que isso influencia na escolha das cadeiras lá na frente? Não, não sabia. Não, não sei. Então você não sabia que, por exemplo, você vota num candidato e ele pode não ser eleito por causa do quociente eleitoral? Não, não sei. Este professor da Universidade Federal de Ouro Preto e do IBMEC explica que o quociente eleitoral determina o mínimo de votos válidos necessários para o partido ter direito a cadeiras nas casas legislativas. Já o partidário define o número de vagas que cada partido ocupará. Você pega o total de votos obtidos, válidos, tirando brancos e nulos de sair, e aí você divide pelo número de cadeiras que está sendo disputado. No caso aqui de Minas, seria a Assembleia Estadual de Minas, para deputado estadual. No caso de deputado federal, seria a Câmara de Deputados da bancada mineira. Então, você faz essa divisão do total de votos obtidos pelo número de cadeiras. Aí isso vai dar um número. Esse número é o mínimo que cada partido ou federação partidária tem que obter para ter direito a disputar pelo menos uma cadeira.
O Ian veio de São Paulo para cursar medicina na UFMG. O estudante foi uma das poucas pessoas abordadas pela reportagem que soube explicar como funciona esse cálculo. O coeficiente eleitoral é que diz que, independente da quantidade de votos de um deputado, ele não depende diretamente disso. Um deputado com menos voto pode ser eleito. Mas também existe o voto de sobra. Esse caminho é um facilitador para que os parlamentares de legendas menores e que receberam uma quantidade inferior de votos possam conseguir uma cadeira no Legislativo. Na hora que você faz a distribuição das cadeiras dos partidos, tendo em vista só o número absoluto, você não vai ocupar todas as cadeiras. Vão sobrar algumas cadeiras. Essas cadeiras que sobram vão ser redistribuídas conforme a chamada regra da sobra eleitoral. Essa sobra eleitoral, para que o partido, o candidato, o partido tenha direito a essa sobra, ele tem que ter obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com mais de 16 milhões de eleitores aptos a votarem. Fica atrás apenas do estado de São Paulo. No pleito deste ano, os mineiros vão eleger 53 deputados federais e 77 estaduais. Desses, 66 buscam a reeleição. Os votos brancos e nulos não entram na equação da eleição proporcional. A eleição proporcional foi feita para dar chance para minorias qualificadas terem acesso às cadeiras do parlamento. Então, uma eleição proporcional é favorável, por definição, à participação de minorias qualificadas em lei. Essa qualificação diz respeito ao partido ou candidato ter recebido um número mínimo considerado válido de votos para poder disputar uma ou mais cadeiras em disputa. Então, a grande importância da eleição proporcional é dar chance para as chamadas minorias qualificadas de terem acesso às cadeiras. Você não ter o voto branco e nulo entrando nessa conta, torna a disputa mais justa, né? E permite, então, que a disputa seja mais realista com a vontade do eleitor. O Legislativo Patense teve no ano passado pelo menos 2 processos que terminaram em cassação dos vereadores. Ambos tentaram recorrer das decisões, mas as tentativas foram sem sucesso. O ex-vereador Marquinhos das Bananas morreu vítima de um infarto em fevereiro deste ano. O ex-vereador, quando teve o seu mandato cassado aqui na Câmara, impetrou uma ação judicial, e pedindo a anulação daquela decisão e pedindo para retornar ao cargo. Posteriormente, aconteceu o óbito dele, a gente informou esse óbito no processo, então a demanda perde parte do objeto, que é o retorno ao cargo, mas ela continua. Se o Poder Judiciário, algum dia entender que essa decisão da Câmara de cassar teve alguma ilegalidade e revogar ela, o ex-vereador, que no caso já faleceu, mas a família, teria direito ao salário dele do dia que ele foi cassado até o dia do óbito dele. E Lázaro Borges afirmou não ter mais interesse no mandato. Contudo, mesmo diante dessas situações, existem algumas ações na Justiça, 2 no Tribunal de Belo Horizonte e 2 em Patos de Minas, sobre o processo de cassação dos vereadores. O processo do ex-vereador Lázaro Borges é a mesma coisa, assim que saiu a decisão do processo administrativo, ele ajuizou uma ação na Justiça, requerendo a anulação desse processo administrativo aqui na Câmara e pedindo retorno ao cargo. Essa ação ainda está em trâmite, ele já fez recurso ao tribunal, já em caráter liminar, entrou com ação aqui em Patos também, já tem uma decisão aqui de Patos também improcedente a ele, então todas as decisões que teve até o momento são de que a Câmara cumpriu todos os requisitos da lei e obedeceu a toda a legalidade do processo administrativo e que a decisão está correta. Mas o ex-vereador continua insistindo em recursos e vamos aguardar até a decisão final, até o trânsito em julgado do processo.
Lázaro Borges perdeu o mandato após uma acusação de suposto estelionato eleitoral durante a campanha de 2020. Marquinhos das Bananas foi denunciado por assédio sexual. Ao todo, são 4 ações na Justiça envolvendo os processos de cassação, 2 no Tribunal de Belo Horizonte e 2 em Patos de Minas. Mas para o procurador da Câmara Municipal, existe uma tendência em não opinar sobre decisões de outros poderes, ou seja, o Judiciário interferir em uma cassação do Legislativo. O eleitor que não entregar o celular ao mesário na hora da votação será proibido de votar. A determinação foi reforçada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Além do celular, estão vedadas nas cabines de votação câmeras fotográficas, de vídeo ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Mas baixar no celular pode facilitar a vida do eleitor. A versão digital do título substitui o documento impresso e permite consultar a zona e a seção onde o eleitor vota, verificar a existência de pendências com a Justiça Eleitoral e emitir certidões de nada consta, além de justificar a ausência às urnas. E este ano o aplicativo vem com alterações como a mudança da cor verde para a cor azul, como meio de facilitar a visualização, principalmente para quem apresenta o daltonismo. Outra novidade é a gestão de atendimento. Ele permite que o eleitor, após acessar, para tentar acessar alguma das funcionalidades do aplicativo, em caso de congestionamento, muitas pessoas tentando ao mesmo tempo, esse sistema vai gerenciar aquele que acessou a conta e colocando ali, criando uma ordem de novas tentativas para que ele possa fazer o acesso com mais facilidade depois de uma segunda tentativa. Mas quem for justificar o voto é bom deixar tudo preparado com antecedência para não ter problemas no dia da votação. No dia da eleição, mesmo dia 2 de outubro e no dia 30 de outubro, no segundo turno, não será possível fazer o download desse aplicativo. Então, se você quer ter um aplicativo à disposição para fazer a justificativa no dia da eleição, você tem que fazer isso antes. Faz o download, faz todo o cadastro direitinho no aplicativo para você poder acessar normalmente no dia seguinte. E se deixar para fazer no dia da eleição, não conseguirá fazer esse download. Eleitores que cadastraram a biometria e têm a fotografia exibida no aplicativo também poderão usar o e-título como identidade no primeiro e segundo turnos das eleições. Mas é bom que todos saibam desta recomendação. O e-título só poderá ser apresentado como identidade ao mesário, que vai conferir as informações e guardar o aparelho de telefone celular do eleitor. O celular não poderá entrar na cabine de votação. Cabe ao mesário devolvê-lo assim que o eleitor votar. Minas tem um colégio eleitoral de 16 milhões de eleitores. A expectativa é a de que até a véspera da eleição, o número de e-títulos baixados, 2 milhões e 300 mil até agora, cresça ainda mais. O eleitor é uma facilidade muito grande, é muito comum o eleitor não se lembrar, ou às vezes perder o documento físico, né? E não se lembrar em qual sessão vota, o número da sessão. E o e-título te resolve isso. Você, com o e-título, você consegue saber qual o local de votação sem problema. Você acessa o documento virtual e verifica direitinho o seu local de votação, escola. Todas essas informações vão estar bem claras no e-título e disponíveis ali na palma da mão do eleitor. Daqui a pouco aqui no News vamos falar de futebol, né? O atacante Celeste projeta foco em jogos sem euforia para o acesso à Série A. O goleiro do Galo analisa confronto no Brasileirão e acredita na retomada a confiança do time. E o Mamoré, que treina forte para a partida que vale a liderança do Grupo C na segunda divisão. Faltando bem pouco para confirmar o retorno à Série A do Brasileiro, o líder Cruzeiro tem ainda 11 jogos até o fim da temporada para concluir essa meta. Ou seja, sobra, né? Nesta reta final, os jogadores tentam manter o foco em meio à euforia do torcedor. Para o atacante Edu, é preciso pensar jogo a jogo. O goleador da Raposa falou sobre a concorrência para a titularidade no ataque celeste e a possibilidade dele permanecer no clube para a Série A. A concorrência aumentou muito, né? Agora, durante o ano, foi o período que a gente tem mais gente ali para jogar na frente.
Então a concorrência aumenta naturalmente. Isso é importante para o clube e muito bom para o Paulo, para a comissão, ter peças, né, para modificar sistema, modificar os jogos durante eles, né, porque às vezes a gente acha que vai acontecer uma coisa no jogo e acaba acontecendo coisa diferente, e o Paulo tem bastante opção para poder mudar, né, qualquer sistema de jogo ali. Isso é muito importante pra gente, e é uma concorrência sadia, a gente se respeita muito, independente de quem jogar, a gente tá ali para ajudar, para agregar quando for preciso, e a gente ainda não pensa no ano que vem, a gente ainda tem uma caminhada ainda de alguns jogos durante esse ano, então o pensamento é todo nesse ano ainda, para quando acabar a temporada aí sim pensar no ano que vem. Eu tenho um contrato aqui de 3 anos, quando eu assinei, vai até o final de 2024, sim, eu tenho intenção de ficar, todos sabem o quanto eu estou feliz aqui, mas não depende só de mim, é esperar a temporada acabar, esperar o que vai acontecer no final do ano, mas se Deus quiser eu creio que tudo vai dar certo e que eu posso continuar aqui para o ano que vem. O jogador comemora ter chegado à marca de maior quantidade de gols marcados em uma temporada. Para mim foi muito importante, né? Principalmente nesse período que eu fiquei sem fazer gol. Internamente a confiança era a mesma de sempre. Agradeço, né, por tudo que eu venho vivendo esse ano, né, em números de gols, ser o maior ano a maior quantidade de gols, né, numa temporada minha. Agradecer, né, cara, meus companheiros, a comissão, a todo mundo que trabalha no Cruzeiro, que fazem com que isso fosse possível acontecer na minha vida, né? Eu acredito que aconteceu mais por conta de não ter tido lesão esse ano, né? A primeira vez que eu consigo fazer uma temporada completa sem alguma lesão grave. Isso é fruto de uma boa pré-temporada, de um bom trabalho com toda a preparação física, nutricionista do clube, que me deram todo o suporte no início do ano, né? Que foi quando eu sofri mais, né? Onde eu precisava me readaptar a muita coisa na minha vida e no meu dia a dia. Edu falou também sobre a contagem regressiva para o acesso e como o elenco tem trabalhado isso. A questão de ansiedade, de oba-oba, a gente deixa pro torcedor mesmo. A gente sabe que a gente tem 2 jogos muito difíceis em casa e que se a gente ficar pensando em acesso, em achar que vai ser fácil, a gente vai se complicar, a gente vai sofrer durante os 2 jogos, mesmo diante do nosso torcedor. A gente sabe que eles vão lotar o estádio nos 2 jogos, a gente sabe que vai ser uma pressão muito grande para a gente conquistar as 2 vitórias para poder conquistar o acesso diante do nosso torcedor, mas a gente está muito concentrado no foco, no objetivo final, que é o acesso, independente de ser aqui, independente de ser fora de casa. A gente tem que pensar jogo a jogo. O pensamento hoje é o Criciúma, a gente tem que respeitar o Criciúma. Eles acabaram de fazer um grande jogo contra o Grêmio, a gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil. E a gente tem escutado o Paulo esses dias para a gente poder fazer tudo o que ele vem pedindo para a gente poder fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conquistar a vitória. Mas o pensamento é todo no Criciúma, a gente tem que respeitar muito o Criciúma e a gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil. Até porque o Cruzeiro, como líder, né, como time a ser batido, vai enfrentar sempre uma resistência maior, claro, né? Vencer o líder, vencer o concorrente, vencer aquele que está na frente é o objetivo de qualquer time, até porque quando joga com os times da parte de baixo da tabela, na classificação ali do campeonato, esses times estão ali precisando de vida, de sobrevida, e vão jogar tudo, né? Vão jogar tudo e muito mais contra o líder, como é o caso deste jogo de domingo. O Cruzeiro precisa ficar muito atento, embora esteja aí praticamente já na Série A. Para manter essa folga e essa vantagem, precisa jogar direito, jogar bem, principalmente quando está aí em frente à sua torcida, né? A promessa de estádio lotadíssimo, né? Até porque aí ingressos estão sendo vendidos aí aos montes, o torcedor realmente esgota esses ingressos pelo bom momento do time nessa busca pelo acesso à Série A. Vamos ver no domingo como é que será esse confronto aí. No Atlético, o objetivo principal é retomar o caminho das vitórias no Brasileirão. Nesta sexta-feira, o goleiro Everson falou sobre a pressão para voltar a conquistar pontos. Na coletiva de hoje, Everson foi questionado sobre o que esperar para o confronto contra o Atlético Goianiense, que acontece no domingo. A gente acompanhou, a gente sabe que no Brasileiro eles estão na zona de rebaixamento. Nas Copas eles teoricamente foram bem, né? Foram eliminados nas quartas para o Corinthians. Tem uma boa vantagem contra a equipe de São Paulo, a gente acompanhou o jogo ontem. Dá para ver que é uma equipe muito compacta, né? Que tem a linha ofensiva de jogadores de muita velocidade. O terceiro gol traduziu muito bem isso. Então a gente está trabalhando essa semana para tirar o ponto forte da equipe deles, para que a gente possa lá
fazer um grande jogo, né? E voltar a vencer para que a gente possa retomar esse caminho das vitórias. O goleiro do Galo acredita que a semana de trabalho foi importante para a evolução do time. Mais uma semana cheia de trabalho, onde a gente está conseguindo focar muito nesse próximo adversário, que é a equipe do Atlético Goianiense. Pudemos estudar eles ontem. Apesar que pode ser um jogo diferente, né? A gente sabe que Copa e pontos corridos é um pouco diferente, mas são duas competições totalmente importantes, né? Que todo jogo é uma decisão, literalmente. Mas a gente está tentando aproveitar o máximo possível dessa semana para que a gente possa chegar lá no domingo, desempenhar nosso bom futebol, retomar aquele Atlético de 2021, aquela equipe campeã, para que a gente possa retomar os caminhos da vitória. Nada melhor do que ser nesse jogo contra a equipe do Atlético Goianiense. Sabemos que jogar lá é difícil. Perdemos o ano passado lá, né? Foi uma das poucas derrotas que a gente teve no ano passado. Então estamos aproveitando o máximo essa semana aí. Temos amanhã ainda mais um dia de trabalho para que a gente possa ir lá, fazer um bom jogo e buscar a vitória. Faltando 14 rodadas para o término do Brasileiro, Everson avalia a possibilidade de uma classificação para a Libertadores. Sem dúvida nenhuma, a vontade do nosso comandante é a vontade de todos os jogadores aqui do elenco, de todos fazem parte do clube, com certeza da torcida também. Lógico que a nossa vontade era estar brigando pelo título, onde somos o atual campeão. Hoje tem 1% de chance, daqui a 3, 4 rodadas, se você engrena uma sequência de vitórias, essa porcentagem pode aumentar, mas hoje o nosso foco principal é voltar a vencer para que a gente possa entrar nesse G4, para que a gente possa colocar o clube em mais uma Libertadores, que a gente sabe do desejo que é, a gente sabe de quanto é importante e marcante você ser campeão de uma Libertadores. Por onde a gente anda aqui no clube tem quadros de 2013, então pode ter certeza que esse é o nosso intuito também, de terminar bem essas 14 rodadas, colocar o clube no mínimo na Libertadores para que a gente possa ter um ano de conquistas no ano que vem com a nossa arena. Com certeza, jogando na nossa arena, nós vamos ser muito mais fortes com o apoio da nossa massa. Depois do empate na rodada passada, o Mamoré segue na preparação para o confronto do domingo contra o Araxá, líder da segunda divisão do Mineiro. Antes de ir para Itaúna enfrentar o Inter de Minas, o Mamoré estava empatado com o Araxá na liderança do Grupo C da segunda divisão do Campeonato Mineiro. A gente sabe que o campeonato é difícil, né? Nem sempre a gente vai conquistar os 3 pontos, mas conquistamos um ponto. A equipe adversária também tem seus méritos, né? Mas dentro da partida lá, eu acho que nós criamos as melhores oportunidades, apesar que eles teve um controle bom do jogo, mas as melhores oportunidades foi nossa. O Clube Patense agora ocupa a segunda colocação da tabela, mas segue com um bom desempenho na terceirona. O entrosamento está acontecendo no nosso dia a dia. A gente teve um tempo bom de preparação para esse campeonato e as partidas vêm ajudando a isso a adaptar o mais rápido possível. Agora a gente focar no Araxá aqui domingo, né? O próximo jogo, que é o mais importante, para a gente conquistar a vitória dentro de casa, que vai ser muito importante para a gente. A partida contra o Araxá estava prevista para acontecer neste sábado, mas como o Mamoré acabou de retornar de uma viagem, pois veio de um empate contra o Inter de Minas, o clube pediu mais um dia para que pudesse descansar e treinar para enfrentar o Araxá, que é o líder da disputa nesse momento com 12 pontos. Cada equipe tem seus méritos aí, né? Agora a gente poder olhar aí os melhores momentos do jogo aí do Araxá, né? Para poder fazer um bom proveito aí e fazer um grande jogo em casa aqui. A expectativa é a melhor possível. A gente vem trabalhando em busca desses jogos, né? Que são os grandes jogos, os adversários que a gente acredita que vai brigar conosco pelo acesso ao módulo 2. A partida pela quinta rodada define se o Araxá irá continuar na liderança ou se o Sapo retomará a posição. Lembrando que se o Mamoré conseguir o acesso, irá encontrar a rival o RT no módulo 2 do Campeonato Mineiro em 2023. Os anos são os melhores possíveis, né? Estamos trabalhando aí para poder fazer uma boa partida, para voltar a vencer, né? E seguindo em busca do nosso objetivo, que é essa classificação aí em primeiro e também, consequentemente, o nosso acesso e o título. A frente fria que está sobre o sudeste perde força no fim de semana e as temperaturas devem sofrer elevação. Confira aí os detalhes na previsão do tempo. Fotolivro pequeno, R$ 349. Fotolivro grande, R$ 499. Tendência de céu com névoa seca e poucas nuvens no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar se mantém em baixa e registra 20% em alguns momentos. O tempo fica estável e com maior sensação térmica. Em Patos de Minas, as temperaturas variam de 14 a 31 graus no sábado. No domingo, vão de 16 a 32. Em Carmo do Paranaíba, os termômetros registram oscilação de 14 a 30 graus no sábado e de 15 a 31 graus no domingo. Em Lagoa Grande, mínima de 16 e máxima de 32 graus no sábado. Já no domingo, variam entre 18 e 33 graus.
Em Patrocínio, no sábado, mínima de 13 e máxima de 31. No domingo, a máxima prevista é de 33 graus. Em Lagamar, previsão de máxima de 32 graus no sábado. E no domingo, mínima de 17 e máxima de 33 graus. A seguir aqui no News, os riscos da influência da internet sobre o comportamento das crianças, o aumento na judicialização para conseguir procedimentos médicos. E você vai ver que idosa com marido acamado pede ajuda para se manter. A morte de uma criança de apenas 10 anos na Grande BH após um desafio pela internet acendeu o alerta sobre a importância do monitoramento das crianças na rede ou nas redes e como situações como essa podem ser evitadas. Atualmente, tudo o que precisamos pode ser encontrado com apenas um clique. Um simples aparelho celular nas mãos de uma criança pode levá-la a um mundo desconhecido, cheio de tendências e influências, sejam elas negativas ou positivas. Você se lembra da brincadeira da rasteira na internet? Pois é, essa menina que aparece na foto, Emanuela Medeiros, de 16 anos, morreu após bater com a cabeça no chão na Escola Municipal Antônio Fagundes, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Uma criança de 10 anos de idade acabou falecendo no mês passado na Grande BH. O fato aconteceu no dia 25 no bairro Pirajá. De acordo com informações da mãe repassadas para a polícia, ela estava brincando com os irmãos quando tudo aconteceu. Ela sentiu falta do garoto e, ao chegar no guarda-roupas, encontrou o menino caído e desacordado. O SAMU chegou a ser acionado, mas ele já estava sem vida. A suspeita é que ele tenha inalado um desodorante aerosol após gravar alguns vídeos para a internet, uma modinha que ele estava repetindo em casa. No último dia 31, o adolescente Arley Augusto, de 12 anos, foi encontrado pela avó morto dentro do quarto após supostamente tentar fazer também o desafio do desodorante. O caso aconteceu em Salinópolis, nordeste do Pará. Casos como esse, que têm sido recorrentes, têm ganhado uma atenção de especialistas que fazem um alerta para os pais com relação ao uso da internet. Qual o tempo de exposição das crianças e dos adolescentes às redes sociais, ao acesso à internet? E a segunda questão é, que conteúdo crianças e adolescentes têm consumido? Esses são os dois pontos que pais, educadores, cuidadores e responsáveis precisam estar atentos. E para isso, né, no quesito acessibilidade da criança, do adolescente ao conteúdo, vamos lembrar que existem mecanismos, né, nas redes sociais, vamos dizer assim, no conteúdo disponível na internet, para você fazer um controle seguro. Ele não é 100% seguro, mas ele tem relativamente ali a sua segurança. De acordo com essa psicopedagoga, os pais são responsáveis por quais conteúdos são consumidos na internet. O que acontece é que nós somos produtos do meio. A criança, ela não tem, vamos dizer assim, o filtro para saber se aquilo que ela está assistindo realmente é real, se aquilo que ela está assistindo é algo que põe ela em risco, ou põe o outro em risco, né? Então isso influencia sim as percepções, a formação da criança e, consequentemente, é uma ação reativa a curto e a longo prazo. Educação e tempo de qualidade pode ser o segredo para evitar tragédias como essas. O tempo que você consegue ter com o seu filho durante o dia, né, todos os dias da semana ou final de semana, que eles sejam de qualidade. Né? E tempo de qualidade significa brinca com seu filho, olha no seu filho, descubra as maravilhas, porque filhos também vêm para educar pais. E quando isso acontece, nós conseguimos o quê? Estabelecer relacionamento, como eu falo, de confiança. O elemento que mais protege uma criança, eu vou dizer para vocês, não é proibi-la, é acolhê-la. Que a verdade que o seu filho traga, ela seja acolhida, que ela não seja repreendida, para que você consiga orientá-la. Na visão da profissional, muitos pais têm usado a tecnologia como uma babá. Apesar de ser mais barata, entregar um celular para uma criança para distração causa prejuízos bem maiores, que são às vezes irreversíveis. A diferença entre a medicação e o veneno é a dosagem.
né? Então, a mesma coisa acontece aqui conosco. O que nós temos que ter é uma formação adequada dos profissionais, né, da educação que vão utilizar essas telas como instrumento educacional. Agora a gente fala sobre o aumento no número de pedidos judiciais para conseguir procedimentos de saúde em Patos de Minas. Com vagas insuficientes para atender as demandas de saúde de Patos de Minas e região, a reportagem da NTV noticia com frequência a situação de famílias que buscam por atendimento no Hospital Regional ou na Santa Casa de Misericórdia. Em casos de urgência, é direito delas recorrer ao Poder Judiciário por meio da Defensoria Pública para conseguir medicações, cirurgias, tratamentos, dentre outras necessidades. O defensor público Matheus Nascimento Avelar relata que viu esta demanda praticamente quadruplicar desde o ano de 2019. Fazia uma média de 10 a 12 atendimentos semanais. Hoje, infelizmente, é na casa de 40 a 50 atendimentos por semana na área de saúde. Ele relata que o número de pedidos de medicação costumavam ser os mais altos, mas que as solicitações por cirurgia aumentaram bastante, principalmente as de cunho ortopédicos. Aqui a gente está vendo, a população verifica diariamente o elevado número de acidentes automobilísticos, principalmente envolvendo motocicletas, e o município não tem capacidade de absorver, né, esses tantos pedidos de solicitação de cirurgia que a gente tem. Ontem mesmo, só no dia de ontem, eu entrei com 3 pedidos de cirurgias de pessoas decorrentes de acidente de motocicleta. Mesmo com os pedidos judiciais, as demandas podem demorar e cada uma leva um tempo diferente para ser deferida. Quando envolve medicação é um pouco mais demorado, mas as decisões normalmente a pessoa traz a documentação, né, normalmente até por via virtual para a gente que na Defensoria Pública, a gente faz a triagem, entra coisa de pouco tempo, a gente já entra com pedido e a resposta do Poder Judiciário normalmente demora no máximo uma semana. Aí vai para a intimação do Estado, do município, para fornecer aquele tratamento e nem sempre ela é cumprida. Aí a gente tem que entrar com pedido de cumprimento daquela decisão judicial. No caso de cirurgias é um pouco mais rápido. Normalmente as decisões saem até no mesmo dia, é louvável isso aqui na comarca de Patos de Minas. Para Matheus, o município já enfrenta uma situação de colapso na área da saúde. A gente vive no colapso, né? E aqui em Patos de Minas, a população tem que ter em mente que a gente tem um hospital regional, que não é da cidade. Ele está para atender cerca de 1 milhão de habitantes. E somente agora, a partir de 2021, que Patos passou a ter um hospital, entre aspas, municipal, que é a Santa Casa. Então aqui nenhum hospital municipal aqui a gente não tinha. Ele ressalta a importância de procurar pelos direitos por meio da Defensoria Pública. Em Patos de Minas, o órgão está de portas abertas para a população e fica no 3º andar do edifício número 1249 da Avenida Padre Almir, próximo ao Fórum. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, com plantões durante o fim de semana e feriados. Falta também um pouco de conhecimento da própria população quanto aos seus direitos, aonde buscar seus direitos, aonde exigir, como exigir, e a Defensoria Pública é o caminho extrajudicial e judicial para atender a população hipossuficiente daqui da comarca. Patos de Minas, Lagoa Formosa, Varjão de Minas e São Gonçalo do Abaeté. Tem sido constantes as reportagens aqui na NTV de pessoas que necessitam de auxílio da população para se manter em meio às muitas dificuldades enfrentadas pela falta de emprego, problemas de saúde e endividamento. Você vai ver agora o pedido de ajuda de uma idosa que está com o marido acamado e faz apelo para conseguir pagar as contas de casa. O marido da dona Darcy sofreu um AVC faz 4 anos. Desde então, ela revezava entre o serviço de faxina e os cuidados com ele. Mas agora, com o marido acamado, ela teve que parar de trabalhar. O neto do casal que mora com eles também está desempregado. Eu estou sem luz, meu marido é acamado, ele não anda. Ele só aceitou a cadeira de banho, que ele não para em pé. Eu não tenho leite, eu estou comendo que os vizinhos estão me dando. Eu ganho 1 quilo de feijão daqui, eu ganho uma manteiga dali, inclusive não tenho óleo. Para fazer janta eu peguei um da minha menina ali e fui lá e catei um pouquinho.
O remédio dele, graças a Deus, eu ganho, mas o xarelto eu não ganho. Não é tão caro, mas eu não tenho condições. Leite eu não tenho. A única fonte de renda da família é o salário de aposentadoria do marido da dona Darcy, que não está sendo suficiente para pagar a despesa e as contas da casa. A idosa já renegociou a dívida com a CEMIG, mas não conseguiu quitar. Por isso estão sem energia, iluminando a casa com velas que ganhou dos vizinhos. Eu tô com 4 contas, mas se eu não pagar, eles vão cortar minha água também. Tô lavando roupa lá, minha menina do lado de lá, eu vim com os baldes, tô custando aguentar a dor no meu pescoço, na minha coluna, que eu não tenho força nem aqui, ó. Mas até eu não tenho condições, os talão vai dar nada, quase 600 reais, que tá ali que eu te mostro. Ele ganha um salário mínimo, como é que eu vou fazer da minha vida? Comprei um gás fiado ali agora, que meu gás acabou. A sorte que eu consegui, eu tenho nome pelo menos, o cara me vendeu. E se eu não compro esse gás? O que eu vou fazer da minha vida? Segundo ela, já faz 3 anos que não consegue fazer compras em um supermercado. Eu tô ganhando. Um vizinho me dá um leite ali, me dá um arroz, me dá um feijão, me dá um óleo. Eu não vou ser franco com você, eu não nego pra ninguém. Eu não tô pedindo esmola porque eu não tenho um saco pra carregar. Hoje eu vendi umas latinhas pra me comprar as pipas pra me pôr no rádio, porque ele sem o padre ele morre. Já não tem televisão. Como é que eu faço da minha vida? A vizinhança ajuda muito a família, mas como diz a dona Darcy, não podem ajudar com tudo, afinal também são pessoas humildes. Como já não sabe mais o que fazer, ela resolveu pedir a ajuda da população. Tô morrendo de medo de cortar minha água também, aí eu tô enrolada agora. Aí se cortar, porque sem luz até que vai, que eu sendo velhinha ali por todo lado, né? Mas e a água, como é que eu vou fazer? Que eu vivo igual passarinho? Aí não tem solução não. Eu falei mesmo, eu vou pedir ajuda mesmo, eu não tenho solução, eu não posso trabalhar mais. Enquanto eu dei conta, eu pulei, mas agora, infelizmente, agora eu baquei mesmo, não dou conta mais não. Para ajudar a família com alimentos ou qualquer quantia em dinheiro, o endereço é Rua Jovelino Pereira de Lima, número 109, bairro Vila Rosa. Depois do intervalo aqui no News, SAMU salva recém-nascido de engasgo e socorristas fazem parto em unidade móvel. A Justiça deferiu liminar favorável ao vereador Vicente de Paula em recurso levado ao Tribunal de Justiça sobre a recomposição dos subsídios do Legislativo em Patos de Minas. O recurso proposto foi um agravo, segundo as informações, requerendo a suspensão da decisão liminar que suspendeu essa recomposição dos vereadores. A decisão derruba o pedido de suspensão da liminar concedida pelo juiz de primeira instância. Nós entramos em contato com o vereador Vicente, que preferiu não gravar a entrevista no momento. A decisão diz que a recomposição será devida até que o recurso seja julgado. O vereador, apesar de não gravar a entrevista, disse, no entanto, que essa decisão no tribunal só mantém o que já defendiam os vereadores de que não houve ilegalidade na lei. Olha, socorristas do SAMU conseguiram salvar a vida de um recém-nascido que se engasgou enquanto estava sendo amamentado. O bebê de apenas 1 mês foi salvo graças à rapidez e o preparo dos profissionais de saúde na hora do resgate. O fato aconteceu na tarde desta última quinta-feira no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas. Segundo o solicitante, a criança estava realmente engasgada com aleitamento materno, que é uma ocorrência muito comum, não é nada atípico, e que segundo o solicitante, o bebezinho não respirava, né? Foi deslocado já a ambulância de imediato, graças a Deus, bem próximo aqui. E rapidinho a ambulância conseguiu chegar lá e aí a regulação médica realizou orientações via telefone enquanto a ambulância chegava, né? A avó foi muito sensata, muito tranquila, conseguiu auxiliar, né? Quando a ambulância chegou lá, a criança já estava, já tinha vomitado, né? Realmente havia sido desengasgada, aí foi avaliada pela equipe médica e foi deixada no local, inclusive porque realmente o socorro foi muito rápido, ela conseguiu desengasgar, foi avaliada perfusão, foi avaliada saturação, que é uma coisa que a gente avalia nesse tipo de cenário, e aí, graças a Deus, tivemos sucesso aí nessa ocorrência. O tempo de socorro foi rápido. A criança não chegou a ser levada para o hospital e em minutos foi estabilizada. O que mais prejudica esse tipo de situação é o desespero. A gente super entende, né? Pai, mãe, a avó fica desesperado mesmo, mas a tranquilidade e a sensatez dela foi o que auxiliou, né, nessa condução dessa ocorrência para terminar aí de forma feliz, graças a Deus. A responsável técnica pela enfermagem do SAMU dá algumas dicas de amamentação
para que situações como essa não aconteçam na cidade. A gente orienta muito em relação ao posicionamento do aleitamento materno, a criança ficar mais lateralizada quando for dormir ajuda muito, porque até no fato de tentar vomitar facilita, né? Apesar que às vezes elas não ficam muito quietas, mas um olhar atento, principalmente nos 6 primeiros meses de vida, é indispensável. Então, sim, ficou na dúvida se a conduta está certa, se o posicionamento está certo, a gente orienta ou ligar para a gente, né? Que a gente orienta via telefone, ou procurar mesmo as unidades básicas de saúde que estão disponíveis aí para nos auxiliar nesse tipo de conduta também, porque a gente sabe que pai e mãe de primeira viagem às vezes fica muito confuso em relação a como se portar, né? Mas assim, posicionamento é indispensável. Deixar a criança dormir com a cabecinha um pouco mais elevada também ajuda muito. Esperar o próprio arroto mesmo, né, que a gente orienta pós-aleitamento é muito importante. E observar mesmo, porque criança segundos de bobeira pode acontecer uma tragédia. Graças a Deus, aqui em Patos a gente não tem tanto relato de situações dessas que terminaram de forma trágica, mas pode acontecer. Olha só que bacana, o SAMU fez ontem o parto de uma bebê no bairro Nova Floresta, ainda no interior da unidade móvel. Pois é, essa ocorrência emocionante, um momento único para a mãe e também para os profissionais que estavam na ambulância. Aconteceu na tarde desta última quinta-feira, aqui em Patos de Minas. Quem vai dar mais detalhes a respeito de como foi esse parto na ambulância do SAMU é a Lara Cristina, responsável técnica pela enfermagem. Como que foi? Vocês receberam primeiro um chamado de que a mulher já estava em trabalho de parto, é isso? Isso, a ocorrência entrou para a gente por volta de 12h16. É uma ocorrência que a gente fala assim, atípica, mas nem tanto, porque já é o 6º apressadinho, né, que vem com a gente aí antes da chegada até o hospital. E essa ocorrência entrou como uma ocorrência comum, né? Trabalho de parto, contrações contínuas, então a ambulância se deslocou até o local. E ao chegar na residência, realmente já estava em período expulsivo, né? A criança já estava querendo vir ao mundo, graças a Deus veio super tranquila, corada, né? A gente avalia um cenário como todo, tanto a gestante quanto o bebê, e foi um sucesso absoluto, né? A gente conseguiu aí levar ela com segurança até o Santa Casa, foi recebido pelo Santa Casa, juntamente com a mãe, e foi bem tranquilo. Agora você falou de questões atípicas, mas podem acontecer. Como que é para os profissionais quando acontecem situações como essa? Você falou 6º parto, seria 6º só esse ano? Como que é? Isso, só esse ano já é o 6º apressadinho, agora apressadinha, né, que veio com a gente aí, mas a gente fica muito feliz quando a gente consegue um bom resultado, quando a gente consegue entregar a família inteira em boas condições, né, tanto na unidade hospitalar ou deixar na própria residência. Para nós é uma satisfação muito grande, porque a gente, enquanto profissional, se sente realizado e por pensar aí que tem família felizes com o nosso trabalho, isso é indispensável. Agora tem outro detalhe, gente, porque o tempo de resposta do SAMU em Patos de Minas é de cerca de 10 minutos, ou seja, se vocês tivessem atrasado 2 minutinhos, poderia perder esse momento e até a criança correr um risco também, né? Isso, sempre que a gente sai para determinadas ocorrências, quando a gente já pensa aí, quando chega a ocorrência para nós, que a gente já pensa em gravidade ou em possíveis consequências, a gente já vai rezando, né? Para a gente chegar no tempo hábil, para conseguir fazer todas as manobras que precisa, para conseguir realizar um atendimento de qualidade, para que a gente tente aí minimizar possíveis sequelas, né? Esse é o foco do nosso trabalho hoje. Lara, e aí, agora manteve uma amizade com a mãe, já tem informações da criança, quanto está pesando, se está saudável? Graças a Deus, inclusive a gente recebeu até uma mensagem, né, relatando que está tudo bem, graças a Deus, que foi entregue realmente no hospital em boas condições e que possivelmente já está em casa, né? Esse horário já deve estar em casa. Muito obrigado, Lara, pelas informações. Está aí o trabalho do SAMU realmente para salvar vidas e situações emocionantes como essa, como a que aconteceu na tarde desta quinta-feira aqui na cidade de Patos de Minas. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Com essa, o NTV News fica por aqui, mas volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro na segunda-feira. Bom fim de semana para você, obrigado pela companhia, até lá.